Salve galera, sou o professor Thiago Oliveira. Vou trazer para vocês mais uma aula no padrão para o concurso da Polícia Militar do Estado do Pará. Mais uma vez, nosso assunto, Estatuto dos Militares. Por que, professor, que o senhor traz tanto estatuto? É porque o estatuto, pessoal, geralmente é mais cobrado. O Sebrasp gosta sempre de cobrar mais o estatuto. Então é uma lei que a gente vai bater pesado. Mas se vocês quiserem, como eu disse, eu marco eventos com vocês ao vivo, aulão. A gente vai fazer aulão, né, pessoal? Dando uma martelada aí nas outras leis, tá bom? Basta que você se inscreva no canal, divulgue bastante e curta, comente que o professor vai trazer muita novidade para vocês. A gente também já trouxe aula da organização também da Polícia Militar do Pará, beleza? Sou o professor Thiago Oliveira, tá bom? Olha aqui, Thiago Oliveira. Hoje nós iremos dar início a mais uma aula naquele padrão do Estatuto dos Militares. Vou pontuar, né, algumas situações aqui que a CESP gosta muito de cobrar. Então vocês têm que ficar muito atentos. A gente vai dar início no artigo 36, que vem falar do comando e da subordinação, tá bom? É uma matéria, né, uma parte do estatuto, na verdade, em que a CESP gosta muito de cobrar, tá bom? Que vem falar do comando e subordinação. Primeiro, pessoal, o que é comando, né? O que é comandar? Comandar nada mais é, pessoal, do que você conduzir homens, né? Você dirigir, por exemplo, também uma organização policial militar. Você conduzir homens e dirigir uma organização policial militar, ou seja, você comandar, né? Nós vamos estudar que os oficiais eles vão exercer o comando das OPMs, né? Ele pode comandar um batalhão, pode comandar uma companhia, né? Então, o oficial, né, ao longo da carreira, ele vai exercer comando, tá bom? Mas o que é o comando em si, né? O artigo 36, pessoal, ele vem nos dizer que o comando, ele é uma soma, tá bom? Ele é uma soma, tá bom? É uma soma de que o comando, pessoal, é uma soma de autoridade, deveres e responsabilidades, tá bom? Que o policial militar é investido legalmente. Quando o quê? Quando ele conduz homens ou dirige uma organização policial militar, tá bom? Muito importante isso aqui, pessoal. O comando, pessoal, o comando, ele é vinculado ao grau hierárquico, tá bom? Então você tem que lembrar, comando é vinculado ao grau hierárquico e ele constitui o quê? Uma prerrogativa impessoal, tá bom, pessoal? Ele constitui uma prerrogativa impessoal. Isso você tem que lembrar. Então lembra, pessoal, o que é o comando? Comando é uma soma, certo? Soma de quê? Autoridade, deveres e responsabilidades que o policial militar é investido legalmente. Quando o que, pessoal? Quando ele conduz homens, quando ele dirige uma organização policial militar. E o comando, ele é o que? Ele é vinculado, pessoal, ó. Ele é o que? Ele é vinculado ao grau hierárquico, tá bom? E constitui uma prerrogativa impessoal. Cuidado, pessoal, por quê? Uma vez a CESP cobrou isso aqui na PMCE, certo? O Sebrasp cobrou. Ele colocou lá, comando é uma soma de autoridades, deveres e responsabilidades, bababá e bababá. Aí ele colocou assim, ó, o comando constitui uma prerrogativa pessoal, tá bom? Então o que foi que a CESP fez, pessoal? Ó, ela riscou isso aqui, ó. Ela colocou comando é uma prerrogativa pessoal. Errado, pessoal, foi dado como errado, é uma prerrogativa impessoal, tá bom? Então, cuidado. Essa disposição está no nosso artigo 36, eu estou trazendo desenhado, resumido para vocês, e vocês vão gabaritar. Show de bola, pessoal? Agora, eu vou falar para vocês sobre a subordinação. Antes de falar da subordinação, quem já estuda comigo já tem a base, né? Então já sabe o quê? Já sabe os pilares, pessoal. Os pilares, ou seja, a base institucional da Polícia Militar do Estado do Pará é a hierarquia e a disciplina, tá bom? Eu quero puxar a observação para a hierarquia, porque nós temos o que? Uma estrutura hierarquizada, né? O que é hierarquia, pessoal? Vocês já viram comigo. Hierarquia é a ordenação de autoridade em níveis diferentes, né? Nós temos posto e nós temos graduação. Posto, grau hierárquico do oficial, graduação, grau hierárquico da praça, certo? Isso você já entende, então você já sabe aqui, por exemplo, que nós temos o soldado, nós temos o cabo e assim vai, né? Nós temos o terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e nós temos o subtenente, tá bom? Botando aqui, por exemplo, a carreira que vocês irão seguir, que é a carreira de praça. Você vai entrar aqui como aluno soldado, depois vai soldado, depois você vai a cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, chegou a sub, né? Tá no finalzinho da carreira, beleza?
Então isso aqui é o que? Uma ordenação de autoridade em níveis diferentes, tá bom? Então você, quando for soldado pronto, se estiver bem aqui, você vai ter que acatar as ordens do cabo, vai ter que acatar as ordens do cabo, vai ter que acatar a ordem do sargento, do subtenente, todo mundo que estiver acima de você, você vai ter que acatar as ordens desde que seja uma ordem legal, tá bom? Isso é a subordinação, tá bom? Aí o que a lei vem falar da subordinação? A subordinação, pessoal, é importante você saber, a subordinação ela não afeta de modo algum a dignidade pessoal do policial militar, tá bom? Ela decorre justamente, pessoal, dessa estrutura. Qual estrutura? Estrutura hierarquizada, tá bom? Então ela decorre da estrutura hierarquizada. Então você tem que levar isso aqui, pessoal, tá no artigo 37. A subordinação, pessoal, ela não afeta de modo algum a dignidade pessoal do policial militar. Ela decorre exclusivamente da estrutura hierarquizada da Polícia Militar do Estado do Pará, beleza? Então leve isso aqui. Agora a gente vai falar, né, da estrutura, né? Ou seja, quais são aí, por exemplo, as funções do oficial, do subtenente sargento, os cabos soldados, das praças especiais, né? Como vocês sabem, pessoal, eu já dei o spoiler, né? O oficial, ele é preparado ao longo da carreira para quê, pessoal? Para o exercício do comando, tá bom? Então, o oficial, geralmente, ele tem um curso de formação bem mais demorado, geralmente é 3 anos. Por quê? Porque ele vai comandar, né? Ele vai conduzir homens, ele vai comandar a organização policial militar. Então, você tem que lembrar na prova, quando falar de oficial, ele é preparado ao longo da carreira para quê? Para exercer comando, para exercer chefia e direção. Comando, chefia e direção das organizações policiais militares. Show de bola, pessoal. Já os subtenentes e sargentos, eles auxiliam e complementam as atividades dos oficiais, por exemplo, no adestramento, no emprego dos meios, na instrução, na administração, tá bom? Então, claro que eles também são empregados no policiamento ostensivo fardado, tá bom? Mas é só para memorização. O subtenente sargento, eu costumo dizer que ele é o elo de ligação entre a tropa, né? Ó, a tropa e o comando, tá bom? Ele é o elo de ligação entre a tropa, que são os cabos soldados, e o comando, que aqui cabo soldado é maior quantidade, tá bom? Então lembra, pessoal, subtenente e sargento auxiliam e complementam nas atividades dos oficiais, por exemplo, no adestramento da tropa, no emprego dos meios, na instrução, né, dar um curso ali, por exemplo, na administração, e eles devem ser empregados também na execução de atividade de policiamento ostensivo fardado. E os cabos e soldados, pessoal? Os cabos soldados, eles são os elementos de execução, simples assim, tá bom? Cabos soldados são essencialmente elementos de execução. E as praças especiais, tá bom? Vocês sabem quem são as praças especiais que estudaram comigo lá nos círculos hierárquicos. As praças especiais, elas têm o quê? Elas têm que se dedicar aos estudos, tá bom? Ou seja, a praça especial, além da rigorosa observância das prescrições dos regulamentos do estabelecimento de ensino, onde ela estiver matriculado, vai ser exigido dessas praças especiais a inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico profissional, ok, senhores? Então, tem que saber essa diferenciação, beleza? Tem que saber. Ó, aqui nós estamos falando do artigo 48 do Estatuto, né? Aqui, perdão, pessoal, 48 não. Vamos lá, vamos apagar aqui. Cadê a nossa seta? Ok. Aqui, nós estamos falando do artigo 38, ok? Aqui, artigo 39. E aqui, artigo 40. Seguindo a ordem aqui, ó. Artigo 41. Beleza, senhores? Show de bola. E para finalizar, lá no artigo 42, pessoal, ele diz que o policial militar cabe a ele responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar, ok? Seguindo aí, pessoal, no capítulo 3, né? Antes disso, vamos fazer uma questãozinha, ó. Essa questão, pessoal, ela está enumerada como questão 18 porque eu peguei ela da minha apostila. O professor lançou uma apostila com 160 questões de legislação institucional comentada, ou seja,
todos aqueles tópicos de legislação em modo de questões, todas elaboradas por mim, tá bom? Por que eu fiz esse material, pessoal? Porque não tem muitas questões no que concurso sobre essas leis. São leis, pessoal, que só se aplica à PM do estado do Pará. São leis específicas, só se aplica, à PM Pará, tá bom? Então, como eu vi que não tem muitas questões, né? Eu resolvi fazer esse material, e com esse material, como ele é 100% comentado, ele vai te ajudar a gabaritar, tá bom? E essa aqui é a 18ª questão. No final do vídeo eu falo como que você faz para adquirir. Mas já vou adiantar que ela está custando R$25. Ela é 100% PDF. Você paga, eu lhe envio pelo próprio WhatsApp, tá bom? Um material completão para você e vai te ajudar muito a conquistar o seu sonho. Então vamos ver se você aprendeu, tá bom? Conforme a lei 5251 de 31 de julho de 85, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado do Pará e dá outras providências, a ação alternativa é incorreta, então ele quer o erro, né? Vamos lá. Perdão. Vamos lá, pessoal, vamos com calma. Você vai ver que depois dessa explicação você vai aí conseguir, né, acertar de boa, tá bom? Se você quiser dar uma lida e dar um pausa, ó, resolver, vou baixar um pouquinho, baixei, vou baixar mais um pouquinho. Ó, se quiser dar o pausa no vídeo e resolver antes, não tem problema, só dá o pausa e resolver e depois você volta para assistir a explicação. Vamos lá. Ele quer a incorreta, então vamos lá. Comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades de que o policial militar é investido legalmente, quando conduz homens ou dirige uma organização policial militar. Perfeito, pessoal. Tá correto. Artigo 36. Bom, é isso mesmo. Comando é o que, pessoal? Soma de autoridade, deveres e responsabilidades que o policial militar é investido legalmente, quando conduz homens ou dirige uma OPM, uma organização policial militar. Ok. O comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa pessoal. Eu já falei, pessoal, não é uma prerrogativa pessoal, é uma prerrogativa impessoal. Então aqui tá incorreto, né? Como ele quer o item incorreto, por enquanto nosso gabarito, letra B, beleza? Por enquanto, letra B. A subordinação não afeta de modo algum o que? A dignidade pessoal do policial militar e decorre exclusivamente da estrutura hierarquizada da polícia militar. Lembra, pessoal, que os pilares, né? A polícia ela é organizada com base no que? Hierarquia e disciplina. A subordinação ela não afeta a dignidade, né? Você já entra sabendo que há relação de comando, a relação de subordinação, tá bom? Um dia você vai entrar como soldado mais moderno, mas um dia você vai ser o soldado mais antigo e você vai passar determinações, você vai comandar a viatura, né? Sempre vai ter uma hora que você vai comandar. Claro que você não pode comandar um batalhão, uma companhia, mas em determinadas missões você pode exercer ali o comando, tá bom? De frações de tropa, por exemplo. O oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício do comando, da chefia e direção das OPMs, correto? Beleza. Os subtenentes sargentos auxiliam ou complementam as atividades dos oficiais, quer no adestramento e emprego dos meios, quer na instrução e na administração. Deverão ser empregados na execução de atividade de policiamento ostensivo fardado. Perfeito. Como ele quer incorreta, realmente, só o item B, né? Tá aqui o gabarito, ó. Eu botei lá embaixo sem querer, ó. Cadê esse gabarito, senhor? Não, se eu não tiver, traga aqui o gabarito, não tem problema. Deixa eu passar só um pouquinho aqui. Aqui já é outra questão que a gente vai resolver, que é a 22. Eu não trouxe o gabarito, não tem problema, deixa pra lá. Mas o gabarito, enfim, letra B. Correto. Agora, pessoal, nós vamos dar continuidade com os assuntos. A gente viu do artigo 36 até o artigo 42 em poucos minutos. Agora a gente vai para o capítulo 3 do Estatuto, que vai falar da violação das obrigações e dos deveres. Como vocês sabem, pessoal, os militares, eles têm obrigações, eles têm deveres, eles têm que cumprir essas obrigações e esses deveres. Olha o exemplo, pessoal, que eu vou trazer para vocês, ó, como dever. Olha o artigo 33, ó, que ele vem falar dos deveres. Ó. Os deveres, pessoal, emanam de vínculos racionais e morais que ligam o policial militar à sua corporação e ao serviço que a mesma presta à comunidade. Olha alguns deveres, por exemplo, ó, dedicação integral ao serviço, disciplina e o respeito à hierarquia, é dever,
o rigoroso cumprimento das obrigações e ordens. Estou só exemplo. Se você viola algum desses deveres aqui, ok? O que vai acontecer? Você estará cometendo uma violação funcional, né? Você vai estar cometendo aí o que a gente chama de transgressão disciplinar. Então é isso, pessoal. A violação das obrigações ou dos deveres dos militares do Estado do Pará no exercício funcional ou em razão da função constituirá transgressão disciplinar. O que é uma transgressão? Pessoal, transgressão é uma infração na seara, na esfera administrativa, né? Não é crime, não chega a ser crime, tá bom? Então, transgressão é só na área funcional, ok? Então, se você viola as suas obrigações ou seus deveres, vai constituir transgressão disciplinar e você vai ser punido. Ou é claro que você tem direito à ampla defesa do contraditório. Aí você vai ver essas disposições aonde? No Código de Ética. Eu estou querendo fazer um aulão do Código de Ética para vocês, tá bom? Se inscrevam no canal, né? Segue meu Instagram que eu vou deixar na descrição, que eu vou marcar uns eventos aí, a gente vai resolver muitas questões, mas é muita coisa mesmo. E com a apostila de 160 questões, você vai aí com certeza gabaritar, né? Vai complementar muito. E eu vou abrir um curso online também de reta final, tá bom, pessoal? Videoaula só de resolução de questões, nesse mesmo estilo que eu tô fazendo. Para quem comprar minha apostila, eu já vou dar um descontão lá no meu curso de reta final, ok? Então vamos continuar. O artigo 43, pessoal, é que vai falar da violação. Quando você viola, por exemplo, um dever, certo? O que vai acontecer, né? Quando você viola as obrigações ou dever, você está cometendo o quê? O que a gente chama de transgressão da disciplina, ou seja, transgressão disciplinar. Você cometeu uma infração administrativa. Logo, você pode ser punido, tá bom? Você vai ter direito à ampla defesa do contraditório, vai responder um procedimento ou um processo administrativo. Ao final, você pode ser punido ou não. Você tem direito a recurso, tudo isso está disposto lá no Código de Ética. E o que eu quero trazer para vocês? O que está previsto aqui no estatuto. Depois a gente vai para o Código de Ética, porque tem uma ligaçãozinha nessa parte. E o mais importante, pessoal, a violação dos preceitos da ética é tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer, tá bom? Então, quanto maior o grau hierárquico, mais grave é a violação dos preceitos da ética, beleza? Por exemplo, vamos supor que você tem um soldado, e você tem um subtenente. Ambos estão cometendo uma transgressão juntos, tá bom? Eles estão cometendo a mesma transgressão, igualzinho, mesma transgressão. Sei lá, chegar atrasado no serviço, algo do tipo, tá bom? O subtenente, pessoal, como ele tem um grau hierárquico maior do que o soldado, e essa violação que esse subtenente cometeu, ela vai ser considerada bem mais grave, porque é o último grau hierárquico das praças. A violação para esse cara aqui ela é muito mais grave do que para o soldado. Consequentemente, pode ser que o subtenente ele seja punido de forma mais severa do que o soldado, tá bom? Porque a lei ela vem dizer no parágrafo 1º do artigo 43 que a violação dos preceitos da ética é tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer, beleza? Vamos passando. O artigo 23, pessoal, aqui é do Código de Ética, tá bom, pessoal? Não é mais aqui do nosso estatuto. Só para fazer uma ligação, né? Para fazer uma breve ligação para vocês lá do nosso Código de Ética. Vocês vão estudar comigo, tenham paciência, que a gente vai ver bem direitinho, a gente vai fazer um estudo completo. Mas lá no nosso Código de Ética ele vem falar também, é claro, né, pessoal? Lá a gente vai aprofundar. Lá no capítulo 3 ele vem falar da violação dos deveres dos policiais militares. A violação de um dever ético, pessoal, ele vai acarretar uma responsabilidade o quê? Administrativa. Por quê? Porque o Código de Ética ele só vai falar da responsabilidade administrativa. Então, se você viola os deveres éticos, o que vai acontecer? Você vai ser responsabilizado o quê? Na esfera administrativa. Agora, pessoal, não é porque, por exemplo, você vai ser punido na esfera administrativa que você está isento da esfera penal ou civil. Você pode ser também responsabilizado aqui, tá bom? Se for considerado crime, você vai responder pelo crime também, tá bom?
mas não vai ter prejuízo aqui para a esfera administrativa. O que eu quero dizer? Eu quero dizer, pessoal, que a violação dos deveres éticos, ele acarreta uma responsabilidade administrativa independente da penal e da civil, tá bom? Independente das demais esferas, tá bom? Você pode ser punido só em uma, como você pode ser punido nas três. A regra, pessoal, é a independência de instâncias, tá bom? As esferas, elas são independentes. Então, ó, se você viola os deveres éticos, isso vai acarretar para você o quê? Uma responsabilidade administrativa, independente aí, né, da esfera penal ou da esfera civil. Show? Um exemplo, pessoal, militar dormir em serviço. Ó, dormir em serviço tem previsão no artigo 37, tá bom? Do Código de Ética. Tem previsão lá como transgressão disciplinar. Mas se você for no CPM, a depender do caso, lá também é considerado crime militar, né, pessoal? Dormir em serviço, crime propriamente militar, beleza? Então, pode ser também que você responda tanto pelo crime como também pela transgressão, tá bom? As esferas, elas são o quê? Elas são independentes. É claro que algumas vezes a esfera penal, ela vai influenciar aqui na administrativa, tá bom? Mas é exceção da exceção. A gente vai ver isso aqui lá no Código de Ética. Então fiquem tranquilos em relação a isso. Quem é que vai relacionar os crimes militares, pessoal? O CPM, tá bom? O CPM é que relaciona e classifica os crimes militares, né? Nós vamos estudar bastante lá os crimes militares em tempo de paz, lá o nosso artigo 9º, né? A gente estuda demais ele, beleza? Voltando para o estudo, dando continuidade, eu estou passando para vocês a letra da lei de uma forma tranquila, de uma forma boa de entender, não ficar naquela leitura seca, apesar de que é importante a leitura, tá bom? Mas a gente vai fazendo aqui de uma forma mais didática. Agora eu vou falar, pessoal, das manifestações coletivas. Isso aqui pode cair na tua prova porque acontece muito atualmente, né? O que é uma manifestação coletiva? De que forma isso acontece? Isso está previsto no artigo 46. Pessoal, manifestação coletiva sobre ato de superior ou de caráter reivindicatório ou político, tá bom? É o que? É vedado. O militar não pode fazer isso aqui, tá bom? Então, lembra, pessoal, é proibido qualquer manifestação, tanto sobre ato de superior quanto de caráter reivindicatório ou de caráter político, tá bom? Se você fizer isso aqui, você vai responder, tá bom? Você vai estar cometendo infração. Então, cuidado quando você postar, por exemplo, seu superior hierárquico ali, ele, por algum ato ali, você ficou revoltado, aí você posta no Instagram, aí vai outro policial e compartilha, o seu colega lá do trabalho compartilha, aí bota lá a frase, a opinião dele, opa, é um tipo de manifestação coletiva sobre um ato de superior, você vai responder, tá bom? Ah, você viu ali, por exemplo, alguma coisa de política. Aí o que você faz? Você bota lá no seu Instagram, começa a compartilhar. Outros militares vão lá e começam a compartilhar. Eles podem entender como uma manifestação coletiva de caráter político. Aí você vai responder, tá bom? E é de forma bem severa. Então lembra que isso aqui é vedado. Você, quando entrar na corporação, já entra inteligente. Já entra sabendo que não pode, é proibido qualquer manifestação coletiva, tanto sobre ato superior quanto de caráter reivindicatório político. Professor, o meu direito que eu tenho à liberdade de expressão, pessoal, nem todo direito é absoluto, né? Os direitos, eles são relativos, ok? Vamos passando, pessoal, ó. Nós já vamos entrar agora na parte do Conselho de Justificação e Conselho de Disciplina. Eu estou seguindo a ordem, tá bom? Aqui iniciar onde? No nosso artigo 50. Inicia no nosso artigo 50. Tá bom? E vai até o nosso artigo 51, até o parágrafo 2º, depois já inicia os direitos. Aí os direitos eu queria continuar numa aula parte 2. Se vocês gostarem dessa aula, se vocês curtirem, comentarem aí, compartilhar em todos os grupos de estudo, pega o link, copia lá no grupo de estudo, dá essa força, eu trago a parte 2, essa mesma aula dando continuidade, tá bom? Pessoal, o que é conselho de justificação e o que é conselho de disciplina? Muito interessante isso aqui. Vamos falar de modo geral. Quando eu abro um desses conselhos, pessoal, eu vou abrir, por exemplo, eu vou abrir um conselho de justificação, um conselho de disciplina, quando o militar ele se torna incapaz de permanecer como policial militar da ativa, da reserva ou da reforma, ou seja,
esse cara, ele vai ser colocado para fora, ele é incompatível de permanecer na Polícia Militar do Estado do Pará. Então instaura-se um conselho de justificação ou de disciplina, a depender do caso. Chama-se processo administrativo disciplinar, ok? Então o cara já não tem como mais permanecer na corporação, ele fez uma coisa muito grave, né? Aí começam as primeiras diferenciações, ó. O conselho de justificação, pessoal, você tem que lembrar, ele se aplica ao oficial, tá bom? Ele se aplica ao oficial. Enquanto que o conselho de disciplina, ele vai se aplicar ao aspirante a oficial e à praça que tem o quê? Que tenha estabilidade assegurada, tá bom? Cuidado que vai ter pegadinha em relação a isso aqui. Beleza? Então lembra, conselho de justificação eu vou aplicar para quem? Para o oficial, tá bom? Conselho de disciplina para o aspirante a oficial ou praça que tenha estabilidade assegurada. Agora vamos lá, vamos comentar sobre o conselho de justificação de forma específica. Tanto a gente fala dele aqui no estatuto, que é uma prévia, né? Na verdade, ele não aprofunda tanto. Quando a gente for lá para o código de ética, que cai o código de ética inteiro para vocês, ele vai falar bem direitinho como funciona esse conselho de justificação, é bem extenso. Eu aprofundaria aqui? Não. Por quê? Porque aplica mais ao oficial. Vocês estão fazendo prova de praça, eu me preocuparia com esse aqui, ó, com o conselho de disciplina. Esse aqui eu daria uma atenção especial, beleza? Então, pessoal, o conselho de justificação, ele vai se aplicar a quem? Ao oficial incapaz, né? Ou seja, ele cometeu algo tão grave que ele se torna incapaz de permanecer como policial militar da ativa, por exemplo. Mas se aplica somente ao ativo? Não. Se aplica tanto ao ativo como militar da reserva remunerada como o reformado, beleza? E ele diz, pessoal, que quando o oficial ele está sujeito a um conselho de justificação, ele pode ser afastado de suas funções, mas ele diz que poderá, ele não diz deverá, ok? Ele diz que pode ser afastado das funções, ele pode ser afastado do exercício de suas funções conforme lei específica, né? Que está lá no Código de Ética isso aqui. Aí, pessoal, ó, competência para julgar, compete a quem? Ao Tribunal de Justiça do Estado. Ele é quem vai julgar os processos oriundos do Conselho de Justificação. Então, passa lá pelo Tribunal de Justiça, tá bom? O Conselho vai julgar, né? E ao final ele manda para o Tribunal de Justiça do Estado, a depender do caso, vai parar na mão do governador, beleza? Então, funciona assim. Como é a composição desse conselho? Como é formado esse conselho que vai julgar esse oficial incapaz? Isso aqui, pessoal, já é matéria para o Código de Ética, não é aqui do Estatuto. Eu vou só adiantar para quando a gente estudar ficar mais fácil para você, tá bom? Se vocês quiserem, eu posso trazer posteriormente, ó. Lá, pessoal, nesse conselho, ele é composto por 3 oficiais da ativa, tá bom? São os 3 oficiais que vão compor esse conselho que vai julgar esse oficial incapaz. Bom, então são 3 oficiais da ativa de posto superior ao justificante, ou seja, o posto desses oficiais ele tem que ser superior, ao justificante. O justificante é o oficial que está sendo julgado presumivelmente incapaz, né, de permanecer na ativa, por exemplo. Então são 3 oficiais, ó. O oficial mais antigo vai ser o presidente, né, se eu não me engano tem que ser pelo menos um oficial superior, né, de major para cima. O segundo mais antigo aqui vai ser interrogante, relator, e o mais moderno vai ser o escrivão, beleza? Então essa é a composição, falando de forma aqui bem legal para vocês, sem omitir nada, tá bem completinho o material, beleza? Então quando a gente for lá para o nosso código de ética, tem muita coisa mais aqui, tá bom? Mas no código de ética a gente vai aprofundar, certo? Mas eles podem cobrar essa composição de vocês, vocês têm que saber. Tá bom? Eu estou pontuando que é mais importante porque, pessoal, nosso conteúdo de legislação institucional é gigantesco. É muita coisa. Vocês não têm noção, é um mundo. Por isso a importância lá da apostila que traz tudo, mas é tudo mesmo que vai cair em questões, ok? Agora vamos, pessoal, para o conselho de disciplina, tá bom? Vamos para o conselho de disciplina que está lá no artigo 51. O conselho de disciplina, pessoal, ele vai se aplicar a quem? Ao aspirante a oficial e à praça com estabilidade, tá bom? Então, aspirante oficial, bem como a praça com estabilidade assegurada, que seja presumivelmente incapaz de permanecer como policial militar, eles serão submetidos ao conselho de disciplina, tá bom? Então, se aplica ao ativo. Ele também, pessoal, aplica a praça da reserva remunerada e também o reformado, né? Quando eles estão incapazes de permanecer na situação de inatividade em que se encontram, tá bom? Quando eles são o quê? Incapazes de permanecer como policiais
militares. Olha o que é interessante, olha a diferença que você vai achar aqui, ó. No conselho de justificação, ele diz que o oficial, ó, ele poderá ser afastado das funções. Já aqui, pessoal, ele diz que eles serão, ó a diferença de poderá e de serão, eles serão afastados, tá bom? Eles serão afastados das atividades a que estiverem exercendo. E quando você vai no artigo 115 do Código de Ética, lá eles deixam mais claro ainda, porque eles dizem que quando é instaurado um conselho de disciplina, né, ele já é imediatamente afastado das funções. Então, enquanto aqui, ó, ele poderá, aqui, ó, ele é o que? Imediatamente afastado. Na letra da lei, ele diz que ele será afastado, tá bom? É diferente, ó. Eles serão afastados das suas funções, beleza? Então, tem que estar bastante atento a isso, porque é pegadinha de prova. A SESP vai querer pegar isso aqui, beleza? Então, vamos lá. Compete ao comandante-geral ou ao corregedor-geral julgar aqui, tá bom? Então, nesse caso, pessoal, nós temos duas autoridades, o comandante-geral da corporação e o corregedor-geral. Eles que vão julgar os processos oriundos do Conselho de Disciplina convocados aqui no âmbito da corporação. A banca vai cobrar. Enquanto que aqui no Conselho de Justificação, né, pessoal, ó, no Conselho de Justificação compete o que é o Tribunal de Justiça do Estado, julgar os processos oriundos do Conselho de Justificação. Ok, senhores? Vamos aqui. E qual é a composição, professor, do Conselho de Disciplina? Aqui você tem que se atentar. Isso aqui pode ser cobrado, porque vocês estão fazendo prova para praça, né? Não quer dizer que só vai cobrar disposições relativas à praça, mas a chance é maior. Mesma coisa, ó, o Conselho é formado por 3 oficiais da ativa. Mesma coisa, ó, o mais antigo presidente. Depois, ó, suceder em antiguidade vai ser interrogante, relator, né? E o mais moderno vai ser o escrivão, tá bom? O presidente aqui, que é o mais, vai ser o mais antigo, tem que ser pelo menos, ó, no mínimo um oficial intermediário, no mínimo, tá bom? Lembra que é um oficial intermediário, é o capitão, isolado, né? Não vai confundir com subalternos, que é o primeiro e segundo tenente. Show de bola? Agora vamos para uma questãozinha, ó, conforme o nosso Estatuto dos Militares, tá bom? Lembrando que essa composição tá lá no Código de Ética. Código de Ética. Eu tô só adiantando para vocês abrirem a mente lá para quando for estudar o Código de Ética. Ó, sobre o Conselho de Justificação e de Disciplina, assinala a alternativa correta. Agora ele quer o item correto. Vamos atrás, ó. Vamos atrás. O oficial, vamos botar aqui, ó. O oficial a gente já grifa, porque oficial nós já sabemos que é Conselho de Justificação. Presumivelmente incapaz de permanecer como policial militar da ativa, será, na forma da legislação específica, submetido a conselho de disciplina? Jamais, né, pessoal? Jamais. Conselho de justificação, errado. Vamos para a próxima. O oficial, ao ser submetido a conselho de disciplina, poderá ser afastado do exercício de suas funções. Pessoal, ó, não é conselho de disciplina. Oficial é conselho de justificação. Compete ao Tribunal de Justiça do Estado julgar os processos oriundos do Conselho de Justificação, na forma estabelecida em lei específica. Opa, pessoal, por enquanto, a gente está aqui no item C, né? Mas vamos analisar os demais. O Conselho de Justificação não poderá ser aplicado aos oficiais reformados da reserva remunerada, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade em que se encontra. Errado, né, pessoal? Falei para vocês que pode. Esse não poderá estar errado. Ele pode sim aplicar aos oficiais reformados e também da reserva remunerada, quando, ó, presumivelmente incapazes de permanecer na situação de inatividade em que se encontra. O aspirante a oficial, bem como as praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de permanecer como policiais militares da ativa, serão submetidos a conselho de justificação? Não, pessoal, ó, conselho de disciplina, tá bom? Conselho de disciplina. Então, gabarito aqui, pessoal, letra C, tá bom? Letra C de casa, ó. Gabarito, letra C, beleza? Vamos ver aqui, ó, gabarito, letra C da nossa apostila, ó. Conselho de justificação para o oficial, conselho de disciplina, praça com estabilidade, né? Aspirante é a praça com estabilidade, ó. Ambos serão instaurados quando for para colocar o quê? O militar para fora da corporação, quando eles são incompatíveis com a função, né? Beleza?
Então, pessoal, finalizamos aqui. A nossa apostila de questões de legislação, pessoal, já está disponível. Pessoal, ó, são 160 questões comentadas. Pessoal, ó, é muita questão, senhores. 160 questões. Toda a legislação institucional em questões. Material 100% comentado. Tem tudo, ó. Estatuto, lei de promoção, sistema de proteção social, organização básica e efetivo, soldo, né? Lei de ingresso, tá completo, toda a legislação em questões, pessoal, gabarito 100% comentado, revisão direcionada das leis, 100% PDF, ou seja, senhores, aqui você paga e recebe já o PDF no seu próprio WhatsApp. Professor, quer adquirir, como é que você faz? Você vai na descrição do vídeo, fica aí abaixo, ó, a descrição, bota ler mais aí tem assim, comprar a apostila, né, já, você clica em cima do link, você já é direcionado direto pro meu WhatsApp. Aí você fala, professor, quero adquirir, passa o Pix, você faz o Pix, eu já te vi o PDF no seu WhatsApp na mesma hora, tá bom? Então esse material é de extrema importância para sua aprovação, vai te ajudar. Eu sempre digo, às vezes por uma ou duas questões vocês deixam de entrar em um concurso. Então é essencial que você gabarite isso aqui, você tem que gabaritar, tá bom? Porque dá para gabaritar, pessoal. E muita gente vai ter dificuldade aqui. Se você sobressair, você vai com certeza aí pular várias posições quando sair lá o resultado final e você vai conseguir conquistar o seu sonho, beleza? Então, são 160 questões inéditas, todas elaboradas, tá bom? 2 questões aqui eu já trouxe para vocês do nosso material, ok? Então, pessoal, curta o vídeo, comente, compartilha aí nos grupos de estudo, segue o professor para novidades e é isso aí, tamo junto. Até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus, valeu!